E é com muita alegria que nos reunimos aqui no perfil Virtudes em Família para falar sobre a construção de uma vida virtuosa. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Hoje é o nosso segundo dia de lives, onde nós estamos conversando sobre diversos assuntos que são super pertinentes para aquela pessoa que de fato quer construir uma vida virtuosa. Hoje nós temos uma convidada especialíssima, como sempre. Ontem nós falamos um pouco sobre catequese no lar e as virtudes. Hoje nós temos um tema interessantíssimo que tem tudo a ver com o nosso trabalho, que é a leitura, o imaginário e as virtudes. Qual será a relação, entre leitura, imaginário e virtudes? Hoje nós temos também a presença de uma pessoa muito especial. Ela é, na verdade, a grande criadora desse projeto. É ela que idealizou o projeto Pequenos Passos em Família. Ela vai estar presente conosco também nessa live para ajudar a gente a construir passo a passo essa vida virtuosa. Lembrando que esse conjunto de lives que nós vamos fazer essa semana, todos os dias, às 9 horas, eles fazem parte do nosso desafio. Desafio Conquiste uma Vida Virtuosa. Você sabia que é possível construir uma vida virtuosa? Então vem com a gente e a gente vai dar para vocês todos os passos. E quando acabar essa live, eu quero convidar todos vocês a entrarem no nosso perfil, lá na nossa bio, e se inscrever nesse desafio, porque tem muito mais surpresa vindo aí pela frente, tá bom? Então vamos lá? Então a primeira convidada que eu quero chamar aqui é a nossa querida Rafa Campos. Deixa eu dar uma olhadinha se a gente já encontra ela por aqui. Vamos ver. Lembrando que a Rafa, ela idealizou esse projeto e ela não só nos ajudou, nós, todas as mulheres que fazemos parte desse projeto, ela nos ajudou para a construção de uma vida virtuosa em família, como também esse projeto foi tão importante para a gente que hoje em dia nós estamos aí auxiliando a Rafa na coprodução desse projeto, tá bom? Então, a cada dia a gente vai falando um pouquinho mais do projeto. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se a Rafa chegou para ela acenar para a gente. Bom, a gente quer também lembrar vocês que a gente tem um grupo de WhatsApp onde todas as informações sobre esse desafio elas vão estar lá nesse grupo. Então, quando acabar essa live, corre lá no nossa bio para poder se inscrever nesse grupo e saber todas as informações. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Enquanto a Rafa não chega, eu quero falar para vocês sobre a nossa convidada da noite. Hoje o nosso tema é a leitura, o imaginário e a vida virtuosa. A gente vai falar sobre a relação, desses temas. Então a nossa convidada hoje é a Ana Paula Souza, do perfil Por Ana. A Ana Paula, ela trabalha já há bastante tempo com essa questão da educação no lar e ela tem muito a nos acrescentar. Vamos ver aqui se a Ana chegou, ela pode também acenar para a gente para poder entrar aqui na nossa live. Ana vai falar para a gente um pouquinho, sobre essa questão do imaginário. Eu vou falar para vocês por que é importante, a gente tratar desse assunto quando a gente fala de virtudes e por que o nosso projeto ele ressalta tanto esse assunto. Se vocês depois puderem dar uma olhadinha lá no nosso perfil, a gente está contando para vocês o que consta em nosso material. E um dos primeiros passos, porque são pequenos passos para a gente construir essa vida virtuosa.
um dos primeiros passos é justamente a leitura de uma fábula. Então, nós propomos sempre, para poder trabalhar cada virtude, a leitura de uma fábula. Então, por que a gente faz essa leitura da fábula? Que é justamente para ajudar a criança a construir o seu imaginário. Porque você imagina, a gente falar para a criança que ela tem que obedecer, pode ser que esse conceito de obediência não esteja bem construído no imaginário da criança. Agora, se você conta para a criança uma história, por exemplo, da Chapeuzinho Vermelho, que desobedeceu aos pais, né? Que toma o caminho errado pela desobediência, que sofre perigo. Todas essas imagens que vão sendo criadas na cabeça da criança vai facilitar, vai concretizar o que é abstrato para elas. Então, o conceito de obediência, ele vai ser trabalhado com a criança através dessa construção do imaginário. Esse é um dos pontos principais para quem quer ensinar para a criança algum tipo de comando, né? Então, ao invés de a gente falar só obedeça, a gente vai levar a criança a entender o que é a obediência. Enquanto isso, a gente aguarda aqui os nossos convidados. Lari, vou pedir a Lari aqui, que é uma das nossas coprodutoras, né, que nos deu um retorno, tá? Fala com a Rafa aqui que a gente está aguardando a ela. Então, voltando aqui a falar sobre o imaginário, né? Então a gente começa sempre o nosso material com uma descrição da virtude. Se nós estamos falando da virtude da obediência, a gente vai descrever essa virtude e essa parte é especialmente voltada para os pais. Por isso que o nosso material são pequenos passos em família, porque nós entendemos que a gente precisa envolver toda a família para que esse processo de construção da virtude se concretize. Então, a gente começa sempre com uma descrição, por exemplo, virtude da obediência. O que é a virtude da obediência? Então, a gente recorre, claro, sempre ao Catecismo da Igreja Católica. Nós recorremos aqui a alguns autores que são autores de confiança. Por exemplo, as obras do Padre Francisco Faus. Essas obras são, assim, luzes para o nosso projeto. Então, a gente vai construindo ali o que é a obediência. Então, a gente faz uma descrição para os pais o que é a obediência. E, a partir dali, os pais vão ter um outro olhar também na leitura da fábula, por exemplo. Aí, os pais vão ler aquela fábula, envolver a criança e refletir. Mas, assim, isso é só um gostinho do que a gente vai falar hoje, porque a nossa convidada já está por aqui. Então, eu vou pedir para que a Ana, por favor, Ana, manda um convite para a gente te incluir aqui na live. A Ana, ela que é casada há 14 anos, ela é mãe de 4 filhos e ela vamos aceitar aqui a Ana entrar muito tempo, né, no quesito educação dos filhos. Tem muito para acrescentar, gente. Oi, tudo bom? Olá, Tudo jóia? tudo jóia, graças a Deus. Que bom recebê-la aqui. Obrigada. É uma honra para mim. Eu que agradeço pelo convite. Eu tô aqui amamentando só, pedindo desculpa que eu tô com a carona aqui, que eu tô amamentando. Que lindo, que bom. Então estamos em 3, por enquanto, na live. Sim, 3 meninas aqui. Ai, que bom, Ana. Deixa eu pedir aqui um auxílio aqui para a parte técnica. Como é que eu tiro os comentários por enquanto, para a gente poder te ver melhor, Ana? Lari, orienta aqui, por favor. Deixa eu tentar Como é que tira o comentário? acho que por enquanto seria bom, né? Para poder todo mundo te ver. Eu acho que é aqui embaixo
nessa caixinha, eu acho que deve ter 3 pontinhos na sua, não tem? É, Não tem, deixa eu lembro. ver. Nossa, Ah, já, faz tanto desativar tempo que eu não mexo. comentário. É isso. Ai, você falou. Eu não lembro direito, Não, não. Faz tempo que eu não faço live. Nossa Senhora. ah, que ótimo. Então, Ana, a gente está aguardando também a presença da Rafa, mas assim, enquanto isso, a gente já poderia começar a conversar, né, com o nosso público, porque Tá eu tenho joia. certeza que assim, vai ser muito bacana, né? Então, assim, eu entrego agora a palavra totalmente a você. Eu já fiz uma pequena apresentação, mas você, por favor, se apresente. Ah, e eu queria falar também, né, que a Ana, ela está com um pré-lançamento de um curso maravilhoso, né, que fala sobre obediência, autoridade e correção dos filhos. Tem tudo a ver Isso. com a gente. Falar um pouquinho desse tema aí. Tenho falado bastante. Quero agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui ajudando, falando, trazendo, dividindo um pouquinho do que a gente tem falado aqui já, né? Sobre imaginário e tal. Para quem não me conhece, eu sou Ana Paula, eu falo de educação, né? Como você falou, casada há 14 anos, fiz aniversário de casamento ontem, 4 filhinhos, e venho falando de educação já há alguns anos aqui no Instagram, e estudando sobre educação já há uns 7 anos, né? Eu considero pouquinho, porque eu acho que tem tanta coisa para ser estudada, mas já tem algo que possa ser partilhado para ajudar as pessoas, né? Não sei se você quer perguntar alguma coisa, o que você quer que eu fale, não sei, em que eu posso ajudar. Tá, só vou aqui falar dar uma satisfação ao nosso público. A Rafa, o meu ponto eletrônico me disse que a Rafa não está conseguindo entrar, ela está um pouquinho disposta, né? E se ela conseguir, ela entra ainda, ela chama a gente, tá bom? Tá, Mas, joia. ó, coração para ela. Então, Ana, olha só, eu iniciei aqui falando para todos, né, que o nosso material ele contém sempre uma fábula. E a partir dessa fábula, para justamente ajudar a criança a construir um imaginário, né? Não adianta a gente falar, por exemplo, só obedeça, mas esse conceito de obediência não está construído no imaginário da criança ainda. Então, assim, eu gostaria que você começasse a falar a partir daí para a gente, por favor. Tá, joia. Às vezes as pessoas têm essa palavra imaginário para a gente, né, que já está estudando isso daí há um certo tempo, ela já é meio batida, mas tem muita gente que fala, mas o que é isso, né? Qual que é a importância, né, dessa questão do imaginário, né? Só para introduzir, né? A questão é a seguinte, a criança, por que você, e já falando, né, da questão da fábula, por que a gente precisa enriquecer o imaginário da criança, né? Por quê? Porque não só a criança, mas a gente também. A gente só consegue trabalhar e retirar da nossa inteligência, dos nossos pensamentos, da nossa memória aquilo que está guardado, aquilo que já entrou. A nossa inteligência, ela opera em cima daquilo que está guardado no nosso repertório da nossa memória, que seria esse imaginário, né? Aquilo que povoa a nossa imaginação, aquilo que está dentro de nós, que foi absorvido pela nossa memória, aquilo que a gente já viu, mesmo que seja em forma de fantasia, né? Mesmo que tenha sido vivenciado. Então, esse repertório de histórias, de acontecimentos, de possibilidades humanas, de possibilidades de relacionamento, tudo isso que a gente vai aprendendo no decorrer da vida com a experiência e pela leitura, tudo isso vai compondo o nosso imaginário. E como a criança, ela tem, assim, um rol de possibilidades humanas muito menor, a gente também, né? Do que aquilo que a leitura dá pra gente, então é pela leitura mesmo que a gente forma o nosso imaginário, né? Então é exatamente isso que você falou. Como é que a criança vai saber em que situações se obedece, o que é ter coragem, o que é um ato de bravura? Como é que a criança vai entender isso se ela não vê exemplos, né? Se você fala de forma, obedeça, seja bom, mas o que é ser bom? Seja bonito, o que é ser bonito? Então a gente vai dando para a criança um rol de possibilidades. Olha, assim você obedece bem, assim você é bonzinho. Lembra, aquele menino fez tal coisa na história. Olha, lembra a cigarra, não sei o quê. Então a gente vai dando para a criança esses elementos para que ela possa depois ir pensando, olha, isso funciona assim, né? E a gente vai também acostumando a criança aqueles valores, a pensar, refletir sobre aqueles valores
que a gente quer que ela desenvolva. Então, não são coisas estranhas para ela, né? A gente vai tornando, vai dando para a criança o costume mesmo de perceber que esses valores existem, que eles são importantes e que ela vai poder optar por eles, né? Então, devagar, a gente vai preenchendo esse vazio, porque a criança, ela é vazia de imaginário, né? A gente vai compondo esse imaginário para ela com a literatura, com as coisas que a gente vai falando, né? Então, seria mais ou menos isso. Essa seria a importância da formação do imaginário. Oi. E assim, as próprias histórias, a seleção de histórias, por isso mesmo, é muito importante, né? Da gente não deixar a criança exposta a qualquer tipo de, não só histórias, livros, enfim. A seleção também é muito importante, né, Ana? Justamente por isso, a gente está contribuindo para essa formação. Sem dúvida, a gente tem que pensar que, assim, quanto mais a gente acostuma uma criança a prestar atenção em certos elementos artísticos, em certos personagens, mais ela vai estar atenta a isso. Então, se você quer que seu filho esteja atento a bons valores, a coragem, a bravura, ao amor, à generosidade, você tem que ir mostrando isso para ele muitas vezes. Se você mostra, por exemplo, né, a gente vê uma criança que é acostumada a ouvir, agora está na moda, né? Mostra o tal do funk, do pão de queijo, do não sei o que para criança. Quando ela escutar um funk com uma letra horrível, ela imediatamente vai pensar, olha, é igual aquela música que eu gosto. Ela já está habituada àquilo. Menos um. Ela já está habituada àquilo, então ela presta mais atenção. A chance dela gostar, dela se identificar, aumenta. Então, a gente falou, né, sobre o que é importante, né, de apresentar para a criança, mas o que é importante não apresentar para a criança, porque tudo aquilo que você apresenta vai tornando a criança mais inclinada ao que ela está vendo. Então, se você apresenta boas músicas, a criança se acostuma a boas músicas. Se você apresenta boas histórias, ela se acostuma a boas histórias. Se você se acostuma a uma linguagem rude, ela vai ter essa tendência, essa inclinação. Então, por isso que, assim, não é pouca coisa. A gente até fala, né, quando a gente vai falar de educação dos primeiros anos da criança, não é educação formal ainda. Não é educação formal. Mas há muita coisa que a gente possa pensar. Como você falou, né, cercar a criança de certos cuidados para que ela não fique toda hora tendo contato com coisas que a gente não quer que ela goste. Então, se você não quer que a criança goste, não quer que ela preste atenção, não quer que ela se incline para aquilo, então não vai colocando veneno na comida. Porque a criança vai se habituar àquele sabor, vai se habituar àqueles tons, vai se habituar àquelas letras, àquela batida, aquelas imagens, as músicas, as histórias, ao linguajar. Então a gente vai, em vez de dando um pouquinho de veneno que, tudo bem, não, tem muita coisa para ser feita, né, nos primeiros anos. E é justamente isso, né? Você ir trabalhando com a criança essa questão daquilo que você vai querer introduzir lá na frente. Então, você vai mostrando algumas imagens de algumas histórias que depois você vai poder aprofundar lá na frente e a criança vai falar, nossa, que legal, eu lembro disso, nossa, que bacana. Isso aí não me é estranho. Então, a criança já está preparada para receber, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado mesmo, porque eu vejo que os pais, às vezes, eles não sabem de onde vem isso errado que meu filho fala, da onde vem esse mau exemplo. Às vezes é um desenho, às vezes é um livro, né? Que tem, por incrível que pareça, tem livros até de ciências que a gente vê que tem coisas que não são próprias para criança. Ah, a Rafinha chegou. Oi, gente, desculpa, boa noite. Tudo bom? Tudo bem? Desculpa o atraso. Tranquilo, mas tudo bem? Dá para prosseguir, Rafa? Dá sim, né? Desculpa cortar sua fala, Ana, estava muito bom. Imagina, pode entrar. Com vontade. A live é sua. Ai, gente, boa noite, viu? É uma alegria poder participar de mais uma semana, né, de lives aqui do Pequenos Passos em Família. Obrigado, Gi, obrigado, meninas, né, por estarem conduzindo tão bem. Mas não, por favor, continua falando, Ana, que estava muito rico. Posso falar? Pode. Mas o que eu acho que é importante a gente pensar, né? No que eu não vou apresentar para o meu filho, porque para os meus filhos, que não é bom, isso aí vai incliná-los, vai chamar atenção para coisas ruins, né?
e o que é bom apresentar. Então, a criança pequenininha, é bom a gente ir apresentando bons exemplos, coisas boas, não apresentar coisas trágicas, coisas assustadoras, porque tem isso também, essa questão da seleção de histórias, ela é bem importante. Porque se a gente apresenta, por exemplo, as pessoas me perguntam muito, tá escondidinho aqui em cima, ó, tem o livro vermelho, dos fabulosos livros coloridos. O pessoal pergunta, são bons? Calma, depende. Para que idade, qual história? Não, não precisa não. Para qual idade, qual história? Para que criança? A criança pode ficar impressionada. Então, tem histórias ali que não são para crianças pequenas, não são para qualquer criança. Então, quando a gente tem um repertório que já é pensado para as virtudes, já vem com um filtro, melhor ainda, né? 1000 vezes melhor, porque você sabe que aquilo é seguro. Você vai apresentar para o seu filho e não vai ter problema nenhum. Ele vai entender, não vai aprender coisas ruins, né? Então, tem todas essas questões envolvidas. Eu acho que a gente tem que pensar nessa praticidade também, né? Das mães, né? Um conteúdo seguro, né? Alguma coisa que você sabe que tem um valor bom, né? Hoje, graças a Deus, tem todas essas iniciativas, né? Um trabalho que tem os valores já filtrados, histórias filtradas, uma linguagem boa, né? Que isso também faz parte do imaginário, né? Você vai ampliar o vocabulário do seu filho, vai com uma linguagem boa, com boas ilustrações, tudo isso enriquece o imaginário da criança, né? Então, se a gente acostuma a criança pequenininha, né, com imagens toscas, imagens muito gritantes, ela vai se habituando a achar que aquilo é bonito. Ou seja, você também não deu padrões estéticos, né? Se você dá um padrão estético, um padrão de linguagem, padrão de fala, né, para a criança, coisas boas, é para isso que ela vai se inclinar. Quando você entrar na educação formal, é isso que ela vai estar habituada a ver. Quando ela for mais velha, é isso que ela vai se habituar a ouvir também, a estudar. Então, a gente só vai introduzindo esses temas e vai, assim, sempre pensando nisso. O que eu vou fazer lá na frente? Não é assim um passatempo. Estou brincando de ler sobre virtudes para o meu filho. A gente sempre pensa no longo prazo em educação, né? Uhum. Quando eu pensei no Pequenos Passos em Família, Ana, uma das coisas que me chamaram a atenção foi uma vez a gente estava conversando com a Manu Martins e eu estava falando de buscar os contos clássicos no formato original, né? Uhum. E aí ela falou, Rafa, cuidado, porque tem histórias que a gente quer fugir da versão Disney e é muito pesado para criança. Pior, né? Então, pior, é pior. Não, eu lembro quando ela me falou da Branca de Neve, e daí eu fui atrás para ver. Eu falei, gente, que horror! Eu não sei o que é pior, se é ligar a TV ou contar o conto original. Sim. Tem histórias que não são bacanas para criança mesmo, né? Não são macabras, né? Eu, assim, sou suspeita para falar que eu adoro fábula, mas eu também já tenho 40 anos, né? Eu tenho 41 anos, então assim, eu sento, leio as fábulas. Para mim, o que fica é toda simbologia. Então, qualquer versão, para mim, assim, tá ok, mas para criança tem que pensar nisso mesmo. Eu também tinha essa ideia, vamos ver como que são os originais. Nossa Senhora, nem sempre eles são bacanas, né? Nem sempre são adequados, né? Graças a Deus hoje tem esse filtro, né? As pessoas filtram para nós, né? Graças a Deus. E vou fazer uma introdução e puxar para o meu lado, né? Para o lado da história. Porque esses contos, muitos deles são medievais, são da época do período moderno, e eles eram escritos justamente com a ideia de correção, a ideia de você colocar limites mesmo naquela sociedade que de repente estava vivendo um conflito muito grande, uma desordem muito grande, né? Não eram pensados exatamente para crianças, né? Então, assim, houve uma transformação nisso. Mas hoje, e aí eu vou aproveitar o gancho para introduzir uma nova pergunta. E muitas vezes essas fábulas, essas histórias, elas trazem o que a gente pode chamar de certas soluções até para a vida da criança, para o imaginário dela, né? Vou dar um exemplo. A gente passou por uma questão aqui que a gente foi trabalhar a virtude da temperança, né? E aí o meu filho, ele estava se irritando muito, né? E um belo dia ele aprontou, falou um palavrão, assim, uma coisa, Deus, eu queria que o chão abrisse, eu queria nunca mais trabalhar com virtude. A melancólica, né? Se achando culpada pelo mundo inteiro. E aí a gente foi trabalhar a virtude da temperança, né? Levanta a cabeça, dá a volta por cima. E aí a historinha que a tartaruga,
ela entrava na carapaça para poder ela pensar 2 vezes antes de fazer. Então, assim, e aí a partir daí ele contou essa história para todo mundo e ele falava, era incrível, a criança absorve muito rápido. Então, certas situações ele já falava, mãe, eu vou entrar na minha carapaça. Ele puxava a blusa, então ia pro quarto, a minha carapaça ia pro quarto, né? Então, assim, é incrível como a criança, né? Ela alcança isso muito rápido. A força dos exemplos para a criança é uma das forças da educação, né? Uma das forças educativas que a gente tem é essa, do exemplo, né? Dos próprios pais também, mas assim, esse vínculo que se cria, que a gente consegue criar e falar, né? As conversas que a gente tem, que a gente consegue abrir para a criança durante a leitura, é realmente transformador, eu acho. Essa experiência de você poder ler uma história com seu filho e falar e comentar a história, isso é a maior riqueza. É muito mais rico do que a criança ler sozinha, né? Por isso que eu acho que assim, também a gente tem que pensar, né? Não tem nenhum trabalho que a gente vai entregar, né? De educação. Eu vou entregar isso aqui para o meu filho, eu vou me livrar. Na verdade, a gente tem ferramentas para a gente alcançar o coração da criança, né? Que legal isso, né? Você ter mostrado para ele, né? Esse ato de se interiorizar, de refletir, de buscar a própria consciência através de uma história. Mas isso quem vai fazer é a gente que vai conduzindo, né? Então, mas é essa riqueza mesmo, né? De vocês juntos, né? A gente, junto com os filhos, poder ir tirando, né? Esse tesouro das histórias, né? Tirando o tesouro da simbologia. O que eu acho muito rico das fábulas é que, assim, elas são universais. Então, todo mundo que vê um coelho, por exemplo, uma lebre numa história, sabe que a lebre não é um animal lento, ela é um animal ágil. Então, você vê uma lebre, você pensa em agilidade, você pensa em graciosidade, você pensa em esperteza, né? Você não pensa em lentidão. Então, são símbolos que batem, você não precisa explicar o que... Olha, a lebre é um personagem muito ágil. A criança vai entender, ela sabe que é uma lebre, vai bater nela e vai entender. Essa questão dos símbolos é muito rica, né? A gente vai trabalhando outras coisas com os filhos, vai desdobrando outras coisas, mas assim, é um tema universal, é um tema que serve para todas as famílias, né? Porque trabalha elementos universais. Eu acho muito fantástico, eu gosto muito das fábulas, acho muito bacana. E a ideia de se trabalhar com as fábulas também, Ana, foi assim, a questão de trazer a memória, né, da criança, porque se a gente pensar, tem 2 formas da gente poder ensinar as virtudes para as crianças. Uma é com o nosso próprio testemunho, que a maioria dos pais, quando se dão conta da importância das virtudes, né, a gente vê o quanto a gente ainda tem que mudar para poder ser testemunho para os filhos, né? Mas também, através das fábulas, foi essa ideia da história, porque eles trabalham a imaginação, e trabalhando a imaginação vão trabalhar a memória, né? Então, aquilo fica gravado. E a capacidade que eles têm de fazer correlação com outras coisas. E a gente aqui é muito rico, assim, quando a gente vê realmente nas crianças essa capacidade que elas têm. Porque a gente, às vezes, pensa, né, ali no projeto, quando a gente coloca a fábula e alguns pontos de reflexão que são para os pais terem uma ideia de onde trabalhar a virtude, contando a história, a gente vai ver que a criança acaba tirando outras ideias, né? Eu vi, por exemplo, aqui em casa, a gente está quase terminando de ler O Hobbit, né, para eles. E aí, um pouco lá no começo ainda, a gente simplesmente soltou sem querer assim, a palavra, porque é esperança, né? Porque o bolseiro tinha esperança, né? E assim, nisso a Helena, de 3 anos, vira pra gente e fala assim, mas essa esperança dele não é igual a esperança em Deus, né? Porque a esperança em Deus é maior. E a gente ficou assim, nossa, da onde que ela tirou isso, né? E assim, uma palavra, esperança, né? Foi uma coisa assim tão ali solta no meio da história, né? Então, essa capacidade que eles têm de observar e extrair coisas que às vezes nem a gente consegue extrair, né? E também disso de fazer correlação. Então, às vezes, depois numa brincadeira, eles conseguem lembrar disso. Ou até mesmo como, né, vocês falaram de lembrar, por exemplo, ver uma lebre, né? Domingo retrasado, a gente estava saindo de um clube que tem uma parte que tem floresta. E uma lebre começou a correr na frente do carro, né? Ela ia atravessando a estrada, assim, né? Correndo na frente do carro. E na hora eles lembraram da história da lebre e da tartaruga. E eles, nossa, realmente ela é muito rápida. Olha como ela faz, o carro não vai pegar ela de jeito nenhum. Então ficaram naquela, assim.
E ficaram refletindo sobre aquilo, né? Como que a tartaruga ganhou da lebre se ela realmente é assim muito ágil, né? Ele falou, mas lembra, porque a lebre para tirar uma soneca ali, né? Para ficar ali tranquila. Isso é que eles não conseguiam imaginar como que a lebre parou para tirar uma soneca se ela é tão agitada assim, daquele jeito que eles viram, né? Então, são coisas, são detalhes que realmente, nossa, como leva eles a refletirem, e essa reflexão faz com que eles tragam para a vida deles e grave para sempre. Né? Não vai ser uma coisa assim, minha mãe uma tarde sentou, leu para mim sobre a constância e a gente gravou que a constância é importante, né? Não, foi uma reflexão que ficou. É interessante você falar isso, porque às vezes os pais, ainda mais pais que eu tenho menino que vai fazer 13 anos, né, esse mês, e os pais, eles querem saber, assim, qual é a fórmula mágica que resolve este problema educacional em 1, 2 meses. Assim, a verdade é que normalmente não existem essas fórmulas mágicas, o que existe é uma grande presença dos pais. Então, você vai partilhando as coisas com a sua filha, né? Então, você vai partilhando as histórias. Então, não é o que fica para ela, para eles, para Helena, para os outros, não é assim, a lebre ser rápida, a lebre ser devagar, se a história foi legal, se não foi legal. O que fica para eles são os comentários. É isso que marca muito as crianças, os comentários, as comparações, né? Esses elementos, por exemplo, aquele dia que eles viram a lebre passando na frente do carro. Essas são as coisas que vão ficando que fazem parte da relação da família, né? Que são forjadas na relação dos pais, na presença dos pais. É isso que vai ficando com força para eles, né? E você falou dessa questão da memória. A memória, ela é toda para a criança, ela é alimentada pela experiência sensorial. Então, o que a criança escuta, a fábula se é bonita, os elementos que ela viu. Então, ela foi lá, viu o coelho, ela foi lá, viu a lebre, aí ela foi lá, viu a neve, viajou para um lugar, aí ela viu a grama molhada, ela lembrou da história, então ela viu uma montanha, ela lembrou do Hobbit. Então, todos esses elementos sensoriais, eles vão alimentando a memória da criança, né? Por isso também a gente fala, né, da questão da experiência sensorial nos primeiros anos de vida. Isso tudo vai alimentando, vai enriquecendo o imaginário da criança. Por quê? Porque não é só uma história sobre temperança, sobre isso, sobre aquilo. Ela vai pendurando elementos concretos que lá, quando ela vai começando a se desenvolver, vai entrando na idade da razão, ela tem esses elementos concretos para trabalhar, né? Então, ela se enche de elementos concretos e depois ela vai passar para um estágio abstrato. Então, é bem importante essa questão de trabalhar essas experiências mesmo dos sentidos, né, para a criança. Ver o bichinho, né, ver a natureza, então, sei lá, a história da cigarra e da formiga. Observar, olha como é no inverno, tá vendo? Não tem frutas nas árvores, as colheitas são diferentes, né? Então, tudo isso para a criança e formando a ideia dela, né? As ideias dela sobre as coisas, né? Isso tudo é muito importante, auxilia muito a memória, né? Essas conversas todas, né? Exatamente. Gi, quer passar para o próximo? Sim. E aí, assim, é interessante, né, como as histórias, elas também explicam as consequências, né? É importante para os passos na vida da criança, explicar as consequências do que pode acontecer, né? Um perigo que ela possa ocorrer, né? Exemplo da história da Chapeuzinho Vermelho, né? Desobedeceu, aconteceu alguma coisa perigosa para ela. Olha, ela correu risco, né? Então a história, ela também, as fábulas, elas explicam as consequências, né, das coisas. Sim. Isso daí que eu tenho falado mais ou menos sobre isso no meu perfil, que eu acho interessante trazer aqui para vocês, né? Sobre essa questão da obediência, né? Que falei que os pais querem as fórmulas prontas e, na verdade, as crianças elas vão passando por fases de desenvolvimento. Então, você tem uma das fases do desenvolvimento da criança, que é o desenvolvimento da formação da consciência, né? Então, quando você vai fazendo a criança refletir, você vai dando capacidade de atenção para a criança, você vai dando ferramentas de desenvolvimento pessoal, vamos dizer assim, para a criança, né? A gente pode falar assim, ou pode falar em ferramentas para chegar às virtudes, né? Esse desenvolvimento pessoal. Então, a criança prestar atenção aos detalhes, ela aprender a se avaliar, ela fazer uma relação entre uma coisa e outra. Tudo isso vai trabalhando, vai cooperando para a formação da consciência da criança. E isso a criança não desperta sozinha.
ela precisa desse trabalho mesmo de reflexão, que é um trabalho de formiguinha, né? Que você vai fazer no decorrer do tempo. Então, uma história sobre... Olha que formato legal, uma história sobre a temperança, então ela vai avaliando. Então você termina de ler, será que a gente faz isso? Será que a gente faz aquilo? Tal dia eu reparei que eu fiz assim, que eu não fiz assado. Depois eu fiquei pensando, a gente vai mostrando para a criança como é que se analisa a própria consciência, como é que ela avalia os próprios atos, né? E isso faz parte da formação da criança. Então, o que eu vejo, né? Entrando no que eu falo da obediência, às vezes os pais falam, mas é desobediente, é isso, é aquilo. Tem um monte de etapa formativa que, se a gente for se mantendo presente com a criança e usando as ferramentas corretas, a gente vai auxiliando a criança a se desenvolver mesmo, né? Se aproximar das virtudes, que é o que a gente deseja, né? A gente vai mostrando para a criança todos esses elementos de formação pessoal que vão ajudá-la a chegar nas virtudes, né? Reconhecer o bem, reconhecer se ela, né, se o que ela está fazendo é certo ou errado, quais são as opções que são apresentadas para ela, então a formação moral e a formação da própria consciência. Eu fiz aquilo com que intenção? Foi certo aquilo que eu fiz? Eu poderia ter sido melhor? Eu segui aquele valor que eu tinha que buscar? Eu fui temperante, eu fui isso, eu fui aquilo? A gente vai ensinando tudo isso devagar. As histórias são muito ricas para isso, né? São fenomenais para isso. Importantíssimo esse aspecto. A própria questão também de sentimentos, né? Entender os sentimentos tão difíceis, assim, tão abstratos para as crianças poderem, né, relatar. As histórias ajudam também essa compreensão do sentimento, né? Isso a gente vai ensinando para a criança. É muito legal você falar isso, que a gente vai ensinando para a criança pelas histórias que a gente vai lendo, pela riqueza das histórias. Você falou do Hobbit, Rafa. Eu separei até um trecho do Hobbit que eu queria falar sobre isso. E eu queria ler porque eu achei muito lindo. Eu não sei se já chegaram nessa parte. Ele é muito gracinha, porque é um momento em que o Bilbo, ele encontra aquele ser, aquele bicho, né, o Gollum, e ele tá saindo da caverna e ele põe o anel, ele tá invisível. E aí ele olha pro rapaz lá, o rapaz não, o monstro, né, e fala que ele percebe que o Gollum, ele estava tenso como uma corda de arco pronto para disparar. Então ele estava procurando o Bilbo para querer matar o Bilbo, e o Bilbo invisível. Naquela hora, diz aqui, né, puxa bem para a consciência dele, o Bilbo parou de respirar quase e ficou ele mesmo rígido, desesperado. Ele precisava ir embora, sair daquela escuridão terrível, ele precisava lutar para sair dali. Aí ele olha para o Gollum ali todo indefeso, aquele monstro louco para matar ele, e ele pensa que ele precisava apunhalar aquela coisa imunda, apagar os seus olhos e matá-la, porque aquele Gollum pretendia matá-lo. Aí ele para, não era uma luta justa. Então ele pensou tudo isso em 1 milésimo de segundo, talvez, né? Ele estava invisível agora, e o Gollum não tinha espada, não era justo. O Gollum ainda não tinha ameaçado matá-lo de fato, ou tentado matá-lo. Estava desgraçado, sozinho e perdido. De repente, ele pensou em tudo isso, e aí ele falou, não é justo, eu não sou essa pessoa que apunhala pelas costas, que mata uma pessoa indefesa, e eu não tenho certeza se ele ia me matar. Isso não é justo, isso aqui é cruel. Então, as histórias, elas vão mostrando pra gente, né, essas delicadezas humanas, né, que a gente não tem como viver todas as possibilidades. Essa é a verdade, né? Essa é a história do Bilbo. Nenhum de nós vai entrar numa montanha e matar um monte de orc, né? Então, essa é a história dele. Muito, graças a Deus. Assim, como a gente consegue aprender, né, Gi? Como a gente consegue aprender analisando assim, olha o que sentiu esse personagem, olha, ele poderia ter feito de outra forma, mas ele escolheu o bem, ele parou para observar. Então a gente vai dando essa delicadeza de alma para a criança, né, que ela comece a prestar atenção, que o anjinho da guarda dela sopra coisas para ela, a consciência dela sopra coisas para ela. Então, que se ela prestar atenção, ela ainda tem chance, mesmo querendo fazer uma coisa errada, ela ainda tem chance de parar, se ouvir e mudar de rota, né? E fazer o que é certo, né? Então, dá essa delicadeza de consciência para a criança. Isso as histórias dão, essas boas histórias clássicas, né? Como a Rafa falou, né? A gente buscar histórias boas, histórias consagradas, essas histórias, elas trazem isso pra gente, né?
porque é por isso que elas duram, porque elas trazem elementos humanos que são muito importantes, né? Que dizem respeito a todo mundo, por isso que são universais e vão durando, né? Então, trazer essas histórias para a criança é fundamental. E aí, o legal também é que... Ai, desculpa, Gi. Pode falar. Não, o que eu acho interessante é isso que, às vezes, assim, a gente talvez não tenha essas atitudes, né? Talvez, se não fosse pela história, os filhos não encontrariam essas atitudes em nós, né? Não porque a gente seja tão mal assim, mas é porque, né, de fato, você não tenha essa virtude para poder demonstrar desse jeito. Mas poder mostrar num nível que ela consegue entender, né, dentro da imaginação dela, é uma riqueza, né? É uma forma de poder chegar na consciência dela, né? Então, diferente de, por exemplo, você ter que usar outra pessoa de exemplo. Você não precisa usar outra pessoa, você trabalha na imaginação dela isso, né? Com a história. Então, porque realmente hoje na nossa sociedade é bem difícil. A gente teria que trabalhar, para poder trabalhar assim, as virtudes de uma outra forma, seria usando a vida dos santos, né? Com os nossos filhos. Mas às vezes até você encaixar todas as peças, né? Você consegue aproveitar da leitura, você consegue aproveitar do momento em família, e que não precisa ser muito tempo, pouco tempo dedicado ali diariamente, você consegue fazer uma linha condutora para trabalhar uma virtude, né? E consegue trabalhar com que a criança mesmo chegue às próprias conclusões através da imaginação dela. E sem pressa, né, Rafa? Às vezes a gente quer muita pressa. Às vezes uma virtude você, né, vai levar o tempo que for preciso, né, para aquela criança. Sem pressa. A ideia é a criança chegar a contemplar aquilo, né? A gente começa entendendo, depois a gente vai meditar, refletir e chegar a contemplar. Sabe esse momento que a criança percebe? Não, eu posso parar para pensar. Não, eu posso ser melhor. Não, eu posso ser bom. Não é justo. Ou então, eu me arrependo. Né? É chegar com a contemplação, as virtudes entrando pelos olhos e ali indo para o coração, né? Da criança, para a criança realmente contemplar aquela virtude. Que eu gosto muito do... Eu acho que foi... Eu não sei qual livro que eu ouvi isso. Será que foi Antônio Roio Marim que fala isso? Agora eu não lembro que... não. É o Álvaro Negromonte, Monsenhor Álvaro Negromonte. Tem um dos livros dele, acho que é a Educação dos Filhos, que ele fala assim que é interessante, eu acho que é ele que fala isso, que é interessante que a gente transforme algumas regras, alguns valores morais em máximas, em frases que a gente repete sempre em casa. Então, por exemplo, tem algumas que eu repito sempre aqui. Então, o que as crianças ouvem, né? Criança não brinca de porta fechada. Todos repetem isso aqui. Quando eu começo a frase, eles já sabem. Aí tem outra que eu aprendi, que era do meu avô. Que é assim, eu não quero arrumar, eu tô cansada. Eu falo assim, pra ir no baile não tem perna manca. Meu avô falava isso. Quer dizer, na hora de brincar todo mundo quer. Na hora de arrumar ninguém quer. Não, pra ir no baile não tem perna manca, né? Vamos lá, vamos arrumar. Então, a lição de moral das fábulas, ela dá isso pra gente, né? Ela é bem interessante, ela entrega isso pra você, né? Quem desdenha quer comprar, né? Quem tudo quer, nada tem. Então, ela dá essas frases pra você. E é legal isso, porque a criança... Eu tava pensando sobre isso esses dias, Rafa, assim, quando... eu repito sempre para eles, quando não quer, dois não brigam. Então, se seu irmão falou isso, você pode sempre contornar, você não precisa bater de frente, tal, não sei o quê. Quando a gente dá essas frases para a criança e a gente vai martelando, 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 ela não vai entender da primeira vez. Exatamente isso que a gente falou. Ela não vai ter uma compreensão total da primeira vez. E às vezes ela até entende, já é mais madurinha, entende, vê que é legal, concorda, percebe que é bom, mas ela não consegue perceber isso na vida dela, assim, daqui a 2 dias, e depois, e depois, e depois. Ela vai aprender devagar. Então eu acho isso muito interessante da fábula, que ela te dá essa fórmula, né? Essa espécie de ditado, assim, vamos dizer assim, essa formulinha mágica para a criança ficar gravada, né? Quem desenha quer comprar, quem desenha quer comprar. Fica gravadinho para ela. E ela vai enchendo de significado essa lição de moral conforme ela vai se desenvolvendo, né? Não de uma vez, né? Mas conforme ela vai vivendo mesmo. Não, um exemplo disso, eu trabalhando aqui na catequese com as crianças, aquele livro Catecismo Ilustrado para Crianças, né? Não sei se vocês conhecem aquele livro grosso, assim, azul, que na verdade, para quem não conhece, são os exercícios, né, de Santo Inácio de Loyola
assim, alterado para criança, né? Falado na língua para criança, assim. E o Frei, né, que escreve, ele vai dando o exemplo na parte de exame de consciência, ele dá um exercício, né, para as crianças, para elas lembrarem são 5 passos para fazer um bom exame de consciência. E daí ele fala de usar os 5 dedos da mão, e ele vai fazendo essa comparação. Então começa pelo polegar, né, que ele é o mais gordo, né, o mais robusto, e daí fala, então é o que você vai ser grato a Deus, porque é o que você é mais grato a Deus. Depois o indicador, porque é o que Deus indica em você, né, que você precisa mudar. O médio, que é o pico, né, que é o mais alto, é o que você se examina, que de fato você precisa mudar, né? O anelar, que quer dizer do amor, então da sua relação com Deus, né? Como que você vai agradecer a Deus, como vai ser a sua oração, né? O seu meio de agradecimento. E o mínimo, que é um propósito, que ele fala que tem que ser um propósito a miúdo, né? Assim, concreto, né? Prático. E eu trabalhei isso com as crianças, a gente, né, tá praticamente terminando o capítulo do exame de consciência. E ontem teve uma situação bem complicadinha de comportamento aqui em casa. E eu falei, ótimo, então agora vocês vão sentar, vocês vão lembrar dos 5 dedos que a gente falou na catequese, e vocês vão escrever cada um deles. E aí começou um chororô, uma resmungação, porque falaram, não, eu não lembro o que era. Eu falei, vocês vão, não sei, se vira, vocês vão ter que lembrar. Aí pegaram o livro, foram procurar onde que eu li sobre isso, né? Foram pesquisar, e eu falei assim, ótimo, porque esse exercício de vocês pesquisarem já faz com que, né, trabalhe, né? A questão principalmente da memória fotográfica, vão lembrar ali dentro do que estava escrito, né, também. E aí começaram a escrever, óbvio, eles tinham dúvida, vinham perguntar, né? E eu ia falando com eles assim. Mas eu pensei assim, são atividades concretas que a gente tem que fazer, e por isso, né, que no projeto Pequenos Passos em Família a gente coloca como colocar em prática também o que a gente lê, né? Não é só a questão de ler, de refletir, mas como a gente colocar em prática para que fique aquilo gravado, porque é isso que a gente está falando. Tem que ser uma repetição. Tem que ser algo que a gente vai trabalhando, né? E assim como o alimento, né, dentro do nosso organismo, ele tem que ser digerido, né? Ele tem que ser esmiuçado, né? Tem que ser separado o que vale a pena, o que não é tão necessário, né? A mesma coisa é quando a gente está trabalhando as virtudes para as crianças, algo que parece tão abstrato, por mais claro e por mais óbvio que a gente fale, a gente precisa ir digerindo aquilo também, né? Precisa ir trabalhando aquilo. E aí tem tantas coisas, porque cada família vai ser de um jeito, né? Por exemplo, se a gente for trabalhar a pontualidade aqui em casa, né? É algo que é uma luta constante nossa aqui, como família, né? Às vezes individual a gente consiga fazer de forma melhor. Mas quando a gente fala como família, a gente está trabalhando isso constantemente. Outra família, talvez a pontualidade não seja um problema. Então, a gente... por isso que a virtude ele tem essa questão de ver a particularidade da família, a particularidade de cada indivíduo, né? Ou seja, cada pessoa tem a sua dificuldade, seja pelo seu temperamento, né, os pais pela sua personalidade, pela sua experiência de vida, do que foi. Então, a gente consegue ir atingindo, né, aquele ponto realmente que precisa, né, da família, né, como um todo. Então, a gente trabalha a família, toda a família trabalha junto, mas na sua particularidade. E que é difícil, se às vezes você vir procurar na internet uma receita pronta para falar sobre a obediência, né? Como que você vai falar sobre obediência? Não serve para toda a família, né? A diferença de idade, a diferença de educação, são tantas coisas que não dá para a gente pegar uma fórmula, uma receita básica de um e aplicar e vai dar certo para todo mundo, né? Por isso que a virtude ela tem que ser algo assim, repetida, mas de forma própria para cada família e usando muitos elementos. Então, por isso que, né, a gente vai começando pela questão principalmente das fábulas e dos contos. Perfeito isso daí. Eu vejo, não é simples isso que você está falando, não é óbvio. Eu vejo pelas perguntas que me chegam. Então, eu respondo muito sobre essa questão de virtudes e obediência e assim, eu fiz isso e aquilo, mas o meu filho não obedeceu. Tá, mas não existe não é uma receita. Não é uma checklist. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, agora ele vai obedecer. Não, aí agora você tem
vamos dizer assim, você fez uma faxina e agora você põe os móveis e começa a viver naquela casa. Então, não é que agora a casa ficou automática e tá tudo pronto, né? Né? Alexa, me abane, né? Uma coisa assim, né? Alexa, põe a criança para dormir em 5 minutos. Alexa, põe a criança no banho. Não é assim, né? Não é uma coisa automática. E as mães têm essa tendência de pensar, não é óbvio isso. Não é óbvio. Precisa ser falado. As virtudes, elas são trabalhadas de acordo com a maturidade da criança e durante a vida. Elas vão se formando. Porque a criança, ela é virtuosa, a pessoa, né? Ela é virtuosa, para ser virtuosa, ela tem que passar por todas as fases, inclusive ela tem que ter razão, tem que ter racionalidade, tem que escolher livremente. Isso uma criança de 3 anos ainda não consegue fazer. Nem por isso a criança de 3 anos não é ignorada na sua educação. Então existe algo que a gente tem que fazer. E o Antônio Royo Marim fala, né, que a gente tem que sempre, mesmo que a criança seja pequenininha, seja um bebezinho, a gente sempre apela para o lado racional. A gente está lidando com um ser humano. Então, é sempre apelar para o lado racional e tentando puxar para cima, né? E tentando puxar para cima. Então, é um trabalho para ser feito no longo termo mesmo, né? A virtude vai ser trabalhada em cada faixa etária, de acordo com a particularidade, de acordo com assim, cada filho tem uma circunstância diferente, né? E, novamente, né? Eu falei, né, que eu gosto muito de fábula e é por isso, porque os símbolos, eles são universais. Então, serve para todo mundo mesmo. A lebre é ágil para todas as crianças, em todas as faixas etárias, né? Então, são exemplos muito ricos, mas não é óbvio isso, Rafa. As mães, elas acham que elas vão fazer, por exemplo, eu vou comprar um material de fábulas e aí, em 6 meses, meus filhos serão temperantes. Em 6 meses, meus filhos serão pontuais. E não é assim, né? Da mesma forma que, por exemplo, né, a catequese. A catequese da primeira comunhão, ela serve para criança de, sei lá, 6 anos, 8 anos, 11 anos. Ela não serve para o jovem do crisma. Ela não serve para o casar recém-casado. Ela não serve para o casal já idoso. São catequeses diferentes. Por quê? Porque são fases diferentes da vida, né? Então, esses conflitos relacionados à temperança, à coragem, à pontualidade, eles vão se apresentando de formas diferentes, né? A mãe de família tem desafios diferentes da criança de 12 anos, né? Em relação à pontualidade, por exemplo. São desafios diferentes. Então, realmente, são temas que não têm idade. Isso é muito legal, né? Você pode trabalhar em todas as faixas etárias. O que quer dizer? Que aquela mãe que tem 3 filhos, ela vai trabalhar com todos ao mesmo tempo, né? A história, né? Ela vai ler a história e vai poder contribuir para a educação de todos os filhos numa história só. O que é muito prático. Esse é o lado. Muitas vezes as pessoas ficam tentando enxergar só o que elas não têm, né? Só que com a própria ilustração das fábulas, a criança ela pode enxergar o que ela já tem também. Isso é bem bacana trabalhar, né? Porque às vezes existe um desespero quase, né? De ter uma melhora, de olhar até de forma negativa. O trabalho das virtudes fala isso, o padre Francisco Fausto fala isso. A gente tem que ver o lado também positivo e se alegrar com as vitórias. Oba, bacana. Então, se eu já me enxerguei nessa fábula, se eu já me enxerguei nessa virtude, vamos comemorar. Sem dúvida, né? A gente tem que ter muito isso em mente quando a gente fala em educação e virtudes. Aqui é um parênteses, mas é um parênteses importante. Os pais, quando eles começam a estudar a educação, qualquer tema de educação, eles imediatamente percebem que eles fizeram muita coisa errada, e aí eles acham que a gente que está aqui está fazendo tudo certo, que os nossos filhos são perfeitos, e eles entram em parafuso. E aí eles querem soluções muito rápidas, porque eles olham e percebem assim, caramba, eu errei demais, não, eu preciso resolver isso muito rápido, porque tem muita coisa errada. Isso gera uma ansiedade tremenda neles, né? Então, a gente precisa trabalhar também essa questão da paciência dos pais, né? E eu acho que uma forma da gente pensar de forma positiva, mas assim, não é um otimismo bobo, é uma realidade mesmo, é quase um realismo. Uma forma da gente ser grato a Deus e olhar para os nossos filhos com caridade é a gente não esquecer que Deus não nos abandona.
Então, tudo bem que a pessoa despertou agora, que ela percebe que tem muito trabalho a fazer, que vai ser muito difícil, tudo bem. Mas observar que o filho dela tem muitas qualidades, que ela, como mãe, não pode falhar em todas as coisas, mesmo que ela tivesse tentado em falhar em todas as coisas, ela não conseguiria. Que Deus tem o seu caminho para cada pessoa, então eu vejo assim. Por exemplo, na história da minha família, meus pais falharam em muitas coisas na minha educação que eu pude contornar, porque Deus me poupou de me afetar por aquilo. E isso não é uma coisa da minha vida, é da vida de todo mundo. Todo mundo foi poupado de alguma coisa na sua própria educação, mesmo que seus pais tenham errado muito. Tinha uma força interior, que você tinha uma inclinação boa, que você não sabia de onde vinha, é da graça de Deus, né? Que fazia com que você não se estrepasse, mesmo estando num ambiente que te, sim, empurraria outras pessoas para o buraco, talvez, assim, né? Seria muito nocivo para outras pessoas. Então a gente tem que ter esse olhar de esperança, né? De gratidão com Deus, né? De saber agradecer a Deus pelas coisas boas que nossos filhos têm, né? Então, eu acho positivo também a gente pensar sobre isso, né? É uma forma da gente forjar a nossa paciência e criar um ambiente, assim, que não seja de cobrança, uma forma mais natural de trabalhar as virtudes, menos ansiosa, que não coloque tanta pressão sobre as crianças, porque para nós mesmos é muito difícil, né? Desenvolver as virtudes, né? Nossa, muito bom, é verdade. E uma coisa também que me lembrou foi muito que a Ira, né, a Iracema fala também, no Pequenos Passos Possíveis, né, quando que ela coloca assim, que quando você já tá cansada, né, ou que que você fala assim, ai não, eu não aguento mais essas crianças, essas coisas assim, quando, né, você solta essas coisas assim, que a gente precisa parar e ver como que tá a nossa realidade, né, como que tá a nossa situação mesmo, porque às vezes a gente pensa e fala coisas que não é verdade, não é o que você sente, na verdade. Não é aquela máxima, né? A boca fala do que o coração tá cheio. Não, a boca tá falando do que um corpo tá cansado, né? Do que talvez você tá passando por uma fase complicada de doença, puerpério, né? Nós tantas fases que a gente tem, assim, que pode ser que te levam a, a realmente querer desanimar. E aí você pensa que você vai pegar, assim, algo pronto, né? Ou, por exemplo, vou ler um livro sobre virtudes e vou começar a aplicar e vai ser como fazer tarefa de casa da escola, né? Vai dar tudo certo no final. E daí você vê que não é, daí você se frustra e você já quer desanimar, né? Já quer abandonar tudo. Então, é muito importante. Eu acho que em primeiro lugar é exatamente o que você falou. Em primeiro lugar, né, ver para agradecer a Deus. E principalmente olhando para nossa própria história, né, aquilo que muito poderia dar errado e como Deus nos preservou. E segunda coisa é olhando para nossa realidade com muita paciência, né, e tentando entender a situação, a circunstância que cada um se encontra, mas não aceitando, simplesmente, sim, eu tô impaciente porque eu tô cansada. Não. Né, olhando, ok, quais os meios eu vou colocar? O que eu vou colocar para melhorar, né? Será que talvez o que me falta não é só uma questão de cansaço, é uma questão realmente de vida de oração, de proximidade com Deus, né? Para poder enxergar com outros olhos, né, as situações que estão acontecendo e até mesmo para de um mal tirar um bem, né? De uma dificuldade, uma desobediência, de um mau comportamento, né? Poder trabalhar alguma coisa, ou às vezes, um vizinho que é mau exemplo e que tá atrapalhando na educação dos meus filhos, né? Mas o que você pode aproveitar disso para mostrar outra coisa, para mostrar outro lado, né? Também para as crianças. Então, eu acho que em primeiro lugar é exatamente o que você falou da questão da gratidão, e em segundo lugar, analisar também as suas circunstâncias, analisar como você está, para que sim, aí a ferramenta que você utilizar seja eficaz, né? Porque aí sim, mas não colocar a ferramenta em primeiro lugar, né? Não colocar um instrumento na frente, né? Como primeiro lugar, porque daí nada vai fazer milagre, né? Meninas, eu vou ter que pedir desculpa para vocês que a neném tá reclamando pra caramba. Eu acho que ela quer mamar de novo. Não, tranquilo, Ana. Rafa, você quer colocar uma pra gente finalizar? Acho que tá tranquilo, Gil, com o que a Ana colocou aqui, tá ótimo. Tá. Então, eu quero agradecer muito, muito, nossa, ter disponibilizado esse tempo, né? Agradecer a Rafa também, que tá vencendo aí, né, Rafa? E poder também entrar aqui com a gente. Ana, muito obrigada, tá bom?
Um grande beijo para vocês todos, do coração. E aí pedir para todos continuarem nos acompanhando nessa semana de lives, nesse nosso desafio, conquistando uma vida virtuosa. É possível, né, meninas? É possível. Só não pode desistir. Obrigada, viu, meninas? Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de participar. Obrigada, Ana. Um Tchau, beijo, tchau. gente. Tchau. Tchau.